A gente já abre a edição de hoje com um furo de reportagem do colunista Tássio Lohan, aqui do Metrópolis. Ele traz pra gente que o escritório de advocacia do presidenciável Flávio Bolsonaro emitiu e cancelou 2 notas fiscais no valor total de R$ 1 milhão em favor de uma empresa de fachada que foi usada por Daniel Vorcaro para movimentar R$ 58 milhões do Banco Master. As 2 notas, no valor de R$ 500 mil cada, foram emitidas no dia 7 de abril do ano passado, pelo escritório que tem Flávio como único sócio, e eram relacionadas a serviços prestados à Copenhagen Consultoria e Assessoria. Apesar dessas notas serem canceladas, Vorcaro já tinha injetado milhões de reais na empresa. As 2 firmas têm um elo, o contador Rogério Lourenço Novo. Ele aparece na Receita Federal como o único diretor responsável pela Copenhagen e diz ser dono da empresa. Também consta como único sócio da Contábil Correia e como membro efetivo do Conselho Fiscal da Ambipar, outra empresa da teia de Daniel Vorcaro. Rogério Lourenço Novo já foi investigado pela Polícia Federal por supostamente operar um esquema de notas fiscais falsas de empresas de fachada para poder sonegar impostos entre 2013 e 2015. A fraude foi estimada em mais de R$ 100 milhões. A Copenhagen se tornou uma das 10 empresas que mais receberam dinheiro do Master. Vorcaro chegou a depositar R$ 58 milhões. No papel, a Copenhagen pertence ao Fundo de Investimentos Estônia. A gestora é investigada pela Polícia Federal por movimentar e ocultar patrimônio do grupo de Daniel Vorcaro. Para além disso, também tivemos resposta aí de Flávio Bolsonaro. Depois que essa reportagem foi ao ar, ele acabou negando ter trabalhado para a Copenhagen Consultoria e Assessoria, empresa de fachada que foi usada por Daniel Vorcaro para poder movimentar aquele valor lá de R$ 58 milhões do Banco Master. Contudo, ele acabou não explicando por que emitiu essas notas fiscais em favor da firma para um serviço que nem sequer teria aceitado fazer. O escritório de advocacia de Flávio emitiu 2 notas fiscais, cada uma no valor de R$ 500 mil, o que a gente já te explicou, mas em favor da Copenhagen. As notas, elas acabaram sendo canceladas em seguida. Os documentos que Tássio Lohan teve acesso indicam que as conexões entre Flávio e Vorcaro vão além das que já foram reveladas até o momento da crise que envolve Dark Horse, aquele filme que trata sobre a vida de Jair Bolsonaro. Criada lá em 2024 e com capital de apenas R$ 40, a Copenhagen se tornou uma das 10 empresas que mais receberam dinheiro do Banco Master. Sobre isso, nós iremos comentar agora e receber aí o meu colega Mano Ferreira. Mano Ferreira, muito bom dia para você. É um prazer falar novamente contigo. Mano, mais uma questão envolvendo aí Flávio Bolsonaro, às vésperas da convenção partidária que acontece neste sábado em São Paulo. Mais uma explicação que Flávio Bolsonaro deve prestar ao seu eleitorado. Como é que fica a situação de Flávio Bolsonaro? Ele que em um primeiro momento nem sequer sabia quem era Daniel Vorcaro. Depois apareceu pedindo dinheiro para o filme do pai. Em seguida, visitou Daniel Vorcaro que já estava usando tornozeleira eletrônica, participando ali, né, tendo aquelas medidas cautelares pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, mais uma vez, Daniel Vorcaro aparece tendo o nome ligado aí ao senador Flávio Bolsonaro, mano. Muito bom dia, Marília. Bom dia para toda a nossa audiência do Metrópolis. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É impressionante. O castelo de mentiras de Flávio Bolsonaro é interminável. Ele dizia não conhecer Daniel Vorcaro. Depois soubemos que pedia dinheiro para ele, onde ele disse, na segunda versão da história, depois de ser desmentido para todo o Brasil acompanhar, de que a única e exclusiva relação entre ele e Daniel Vorcaro teria sido como um investidor, um grande filantropo cultural para o filme sobre a história do seu pai, Jair Bolsonaro, o Dark Horse. Depois, descobrimos que Jair Bolsonaro foi até a residência de Daniel Vorcaro, já em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, segundo ele, só para deixar claro que não faria negócios mais com ele, porque Daniel Vorcaro agora era alguém
com muitos problemas na justiça. Uma história que nunca inspirou a menor confiança. Agora descobrimos, graças ao trabalho investigativo do Metrópolis, que Flávio Bolsonaro também emitiu notas fiscais para receber dinheiro de empresas conectadas a Daniel Vorcaro. É um castelo de mentiras bastante expressivo, impressionante e que revela, na prática, o funcionamento do patrimonialismo mafioso que nós temos no Brasil. Por que mafioso? Porque quando falamos de Daniel Vorcaro, meus amigos, não podemos tratar como um simples banqueiro. Para além de ter realizado a maior fraude financeira da história do Brasil, Daniel Vorcaro agia como um gangster, um chefe de máfia, alguém que contratava matadores de aluguel, que tinha conexões com a milícia carioca. Esse é o modus operandi da infiltração do crime organizado nas estruturas do Estado brasileiro. O crime organizado não floresce sozinho, ele floresce com muito apoio político. E esse apoio político se dá por meio da lavagem de dinheiro, da compra de apoio político por meio de propina, da relação promíscua com agentes públicos, com agentes do Estado brasileiro. E o que fica cada vez mais claro é que Flávio Bolsonaro participava desse esquema, recebia dinheiro do chefe da máfia, enquanto posava de um grande defensor de uma agenda dura contra a segurança pública, era um sócio, um capanga de alguém que é chefe da máfia. Isso é absolutamente escandaloso e precisa levar a um debate muito sério no Brasil sobre como bloquear o avanço do patrimonialismo mafioso que ameaça a legitimidade da nossa democracia. Porque, vale lembrar, as conexões de Daniel Vorcaro existem com Flávio Bolsonaro, mas não apenas com ele. É alguém que conseguiu se conectar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o líder do governo no Senado, ou seja, construiu uma coalizão ampla, multi-ideológica para garantir a infiltração mafiosa e patrimonialista dentro do Estado brasileiro. Mano, sem a gente esquecer daquela fatídica foto entre Flávio Bolsonaro e o Felipe, né? O Felipe de Moura Mourão, conhecido como sicário de Daniel Vorcaro. E ali a gente teve uma mudança de versão do senador Flávio Bolsonaro, onde primeiro ele disse que tirava muitas fotos com várias pessoas e não tinha como saber quem era sicário. Depois ele acabou ali através de uma rede social dizendo que a foto tinha sido manipulada por inteligência artificial. E agora, hein, mano? Qual é a desculpa do senador Flávio Bolsonaro para mais essa ligação com o Banco Master? Marília, é mais uma peça do quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça exige contexto. Como deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro teve conexões no seu gabinete com a milícia carioca. Nós sabemos que ele empregou até mesmo parentes de milicianos, que fez homenagens oficiais com dinheiro público para todos assistirmos a Adriano da Nóbrega, que depois nós soubemos era um chefe da milícia. Então, a foto de Flávio Bolsonaro com o sicário, que, em outras palavras, é um matador de aluguel, precisa ser conectada nesse contexto. Estamos falando de um político, portanto, com muitos indícios. E aqui, é claro, vamos fazer sempre o parêntese da presunção da inocência e do devido processo legal, do amplo direito à defesa. Não estamos condenando, a princípio, Flávio Bolsonaro, mas estamos trazendo as peças de um quebra-cabeça muito mais amplo que mostra como Flávio Bolsonaro tem muito a explicar à sociedade brasileira e como, se nós desejamos ser capazes, como Estado, como sociedade, de combater o crime organizado, não podemos jamais normalizar essas práticas políticas promíscuas que permitem a infiltração das organizações criminosas
dentro da estrutura do Estado brasileiro. E ela se dá dessa forma, por meio desse tipo de relacionamento que Flávio Bolsonaro precisa explicar para a sociedade como se dava. E vamos lembrar, quando explodiu a história do Dark Horse, Flávio Bolsonaro prometeu à sociedade brasileira que faria uma prestação de contas, que traria transparência sobre como todo aquele dinheiro foi gasto, porque, afinal de contas, apesar de, alegadamente, aquele dinheiro ser para a produção do filme, ele foi enviado via contas de fundos de financiamento que eram administradas pelo advogado do seu irmão, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e não pela produtora do filme. Uma história sempre muito estranha, mal explicada, que Flávio Bolsonaro deu prazo para trazer a público todos os esclarecimentos, prometeu que teria transparência total, uma espécie de auditoria pública sobre como houve o financiamento e a execução dos gastos relacionados a esse filme, e até agora o que temos, Marília? Nada. Temos apenas uma mentira após a outra, caindo e tornando escancarada a crise de imagem e de credibilidade de Flávio Bolsonaro, que acaba tendo a competitividade, a capacidade de manter a sua candidatura sob questão. Ô, Mano, você falando aí, né, trouxe a memória que vamos trazer também para nossa audiência por conta da história do filme, né, de Jair Bolsonaro, que primeiro o senador Flávio Bolsonaro, quando foi questionado por um colega jornalista sobre ter recebido dinheiro de Daniel Workar, em um primeiro momento ele negou e deu até uma risadinha, né, ali na frente do Supremo Tribunal Federal, falando de onde que aquele jornalista tinha tirado aquela história. Logo depois, o Intercept fez a publicação da matéria e aí ele veio com a nota esclarecendo ali tentando esclarecer toda a situação. Naquela mesma época, eu lembro, Mano, que conversando com aliados, pessoas ali do Partido Liberal, ninguém sabia dessa relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Workar. Ninguém. Tanto que até mesmo o próprio senador, ele usava, né, uma blusa, uma camiseta escrito que o Banco Master era do Lula e o Pix era do Bolsonaro, né? Ele chegou a fazer diversas propagandas, falando publicamente sobre esse assunto. E ele, aliados, pessoas próximas mesmo do pré-candidato, não sabiam dessa relação. E para eles, a história com Daniel Workar tinha encerrado naquele dia, no dia da publicação da matéria, e o senador prestou aquele esclarecimento, foi até a sede do Partido Liberal, fez uma reunião ali com toda a equipe que faz parte da campanha dele, disse que estava tudo esclarecido. Depois a gente veio com uma matéria também revelada aqui pelo Metrópolis através da coluna de Igor Gadelha, trazendo que Flávio Bolsonaro tinha visitado Daniel Workar enquanto ele estava de tornozeleira eletrônica, cumprindo ali as medidas cautelares.